Irmãos e irmãs, nesse tempo de palavra, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou nos acompanhar. Texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos do 4 ao 8, e depois do 11 ao 15. É o texto do qual nós estamos andando andando neste mês, no aniversário da Imeza. E gostaríamos de trazer algo que começou na quarta-feira, na inquietação que o Senhor colocou no meu coração, através de uma palavra que nós recebemos no estudo bíblico, do pastor Eduardo. Ele trouxe uma palavra sobre incredulidade. E é interessante que quando falamos sobre incredulidade, nós logo pensamos naqueles que não são convertidos. E nós somos confrontados com aquele estudo de que nem sempre, E diante disso, então, o Senhor queimou essa palavra no meu coração, e ministrando na madrugada, o Senhor falou muito comigo. Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com a igreja essa palavra. Lucas capítulo 8, versículos 4 ao 8, depois do 11 a 15. A palavra do Senhor diz assim, igreja: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir? Aleluia. Versículo 11 agora, igreja. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. O que estão sobre a pedra são os que estão ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos mais uma vez, Pai. Pedimos agora em nome de Jesus que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, Pai amado. E como temos pedido, Senhor, que não seja apenas informação, que não seja apenas conhecimento, mas seja a revelação que vem do céu. Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, porque esta palavra vai falar sobre isso, Senhor. Venha, Pai amado, ao encontro do nosso coração, Senhor. Termos uma perspectiva de análise, mas também de restauração, de cura, Senhor Pai amado, de presença do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos na certeza que o Senhor Pai assim o fará. Amém, amém e amém, igreja. Amém? Antes até de começarmos o texto, só para me defender, não é que eu sou muquirana, eu sou um bom dispenseiro daquilo que o Senhor tem confiado a mim, amém? Glória a Deus, irmãos. Existe uma pergunta, igreja, que toda pessoa, se ela for devidamente honesta, e eventualmente nós precisamos enfrentar essa pergunta. Por que duas pessoas podem sentar lado a lado no mesmo culto, ouvir o mesmo sermão, ler o mesmo texto bíblico, e elas podem simplesmente sair completamente diferentes? Um transformado, o outro inalterado. Por quê? Porque a palavra que move uma pessoa até as lágrimas desliza completamente pela superfície de outra. Porque há quem ouve o Evangelho durante anos, sem que isso produza nenhuma mudança real, enquanto uma outra pessoa, igreja, ouve uma única vez e nunca mais foi o mesmo.
houve uma grande e profunda transformação. Essa pergunta não é nova. Ela estava presente já desde essa primeira grande multidão que acompanhou Jesus e que se reuniram para ouvir a Ele diante do lago, na beira de um lago, como diz o texto. O evangelista Lucas, igreja, registra que uma multidão com histórias diferentes, porque ela vai falar que vieram pessoas de muitas outras cidades, se reuniram, fizeram ali uma grande multidão para ouvir Jesus. Então ali estavam pessoas com histórias diferentes, corações em estados diferentes, expectativas diferentes, como muitas vezes nós entramos dentro do templo. E Jesus, em vez de variar a mensagem para cada um, para cada grupo que foi até ele, ele contou uma única história sobre um semeador que saiu para semear. Essa parábola é uma história sobre solos. Uma história que era, na verdade, uma pergunta dirigida a cada ouvinte individualmente. Que tipo de solo você é? E nessa noite, ecoa sobre as nossas vidas também. Que tipo de solo você é? Atente-se a isso. Essa parábola, irmãos e irmãs, ela é maravilhosa, e não apenas porque ela aparece nos 3 evangelhos, e também não porque Jesus explica. É a única parábola que Jesus explica ela para os seus discípulos. Então ela é bem segura de trabalharmos, porque não adianta a gente ficar achando coisas no texto, porque Jesus já está falando o que é a parábola. Quando os discípulos perguntaram o significado dela, Jesus respondeu da seguinte forma, igreja: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais falo em parábolas. E ele continuou dizendo: prestem atenção, pois como vocês ouvem aquilo que eu vou dizer. Então nós já somos direcionados a refletir a partir desta parte. A questão não é apenas o que você ouve, mas é como você ouve. E é exatamente isso que a parábola do semeador ensina a examinar. Não é apenas o que você ouve, mas é como você está ouvindo. E para entender o que Jesus estava dizendo sobre solo, igreja, eu preciso primeiro entender o campo onde ele estava pregando. Atente-se, porque isso faz parte de uma construção para que você consiga, junto a mim, compreender isso. Quando nós falamos sobre agricultura naquele tempo, em especial agricultura na Palestina do primeiro século, gente, era muito diferente da agricultura moderna. Não havia, por exemplo, campos demarcados. Sabe, não tinha demarcações com cercas e solos preparados de uma forma, uniforme. Não tinha isso. O agricultor palestino, para você ter uma ideia, ele semeava em campos abertos onde diferentes tipos de terrenos coexistiam. Ali havia um infrutífero, do outro lado já tinha um frutífero e do outro tinha um rochoso. Caminhos batidos que cruzavam a lavoura, afloramentos de calcários cobertos por uma fina camada de terra. Tem alguém que tem o pé vermelho aqui, gente? A Dani, meu irmão também tem. Quem mais aqui tem pé vermelho? Minha irmã, que bênção. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Esses tipos de terra aqui, esses tipos de... Interessante isso. Então, meus amados irmãos, áreas com solo fértil, misturadas com manchas de espinheiros e cardos. E o semeador não escolhia o solo antes de semear. Isso que é interessante. Ele semeava. E o destino da semente era determinada como? Pelo solo onde ela caía. E a técnica de semear era o lançamento manual. Havia-se uma bolsinha na lateral, onde o semeador enchia a mão com essas sementes, e eles jogavam como um arco, meu irmão. E aí caísse onde caía, sabe? Não tinha muito o que escolher, saíam então se jogando. A questão também aqui não era se toda semente encontraria solo fértil, mas era o que aconteceria com a semente em cada tipo de solo. E os 4 solos que Jesus coloca aqui para nós pensarmos, descreve, os 4 solos que Jesus descreve eram reconhecíveis para qualquer ouvinte rural naquele tempo.
Jesus usa do cotidiano daquelas pessoas para trazer essa realidade a elas. E o primeiro tipo de solo, ele diz que era o solo que ele chama de o caminho batido. Esse caminho batido, meus amados irmãos, faz menção de um endurecido pelo tráfego de pessoas e animais por aquela estrada. De tanto ser pisado, de tanto ali ter movimento, aquela terra ficava impermeável. Era impossível de dar alguma coisa, porque era um caminho onde todos ali passavam, animais, pessoas e coisas do tipo. O segundo solo que Jesus aqui nos fala, nos remete nessa parábola, são os solos pedregosos. Eram calcários, irmãos, cobertos por uma camada superficial de terra. Só que qual que era o problema? Isso aquecia muito rapidamente. Não tinha profundidade para sustentar raiz, então vinha o sol, queimava. O terceiro, os espinheiros, que era uma terra aparentemente boa, mas compartilhava com plantas competidoras. É interessante, irmãos, que por não ter ali muitas condições, sabe, de você esperar quando você jogava a semente, então nasce uma outra que agora eu peço perdão, esqueci o nome da bendita planta, que cresce mais, sabe, de uma forma rápida. E então não tinha espaço para boa semente germinar e crescer naquele lugar, porque além dos espinhos, outra planta inútil que não dá nada, crescia no lugar. Por fim, então, ele vai falar sobre a boa terra. E as características da boa terra, irmãos, ela é profunda, ela é livre de pedras, ela não tem competição, e ela é capaz de receber as sementes e de sustentar aquela semente. E mesa, Lucas registra que Jesus terminou a parábola com uma frase que funciona como um alarme para nós. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso não era um convite casual, era uma advertência urgente. E essa história está falando sobre eles, sobre aquele povo, aquela multidão, mas está falando também sobre nós. Por isso presta atenção, a pergunta não é se a semente é boa, a semente é sempre boa. A pergunta é sobre o solo. A grande questão, vou repetir aqui da parábola, não é sobre a semente, porque a semente é boa, mas é sobre o solo ao qual ela está caindo. E o solo, meu amado irmão, minha amada irmã, é o coração. Que tipo de solo você é? Que tipo de solo, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem sido? O solo do caminho? Solo do caminho é o coração duro que não deixa a palavra de Deus entrar. O primeiro solo é o mais imediatamente problemático. É o solo do caminho batido. A semente cai sobre uma superfície que o tráfego constante a faz ficar dura como pedra. Ela fica exposta sobre a superfície. Então as aves vêm, comem antes que elas possam germinar. E Jesus interpreta isso sem deixar margem para nenhum tipo de ambiguidade. Ele fala assim, os que estão junto ao caminho são os que ouvem, e vem o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para que não creia e não se salvem. E a palavra, irmãos e irmãs, usada nesse texto sobre coração, é a palavra cardia. Cardia, no texto bíblico, é o centro da personalidade, da vontade e do afeto do pensamento bíblico. E o caminho batido é a imagem precisa de uma cardia em que o tráfego da vida o tornou impermeável. Não necessariamente por má vontade, mas frequentemente, igreja, por acumulação de decepções, por acumulações de distrações, por acumulação de hábitos de ouvir sem escutar, de anos a exposição à palavra, sem nunca ter permitido que ela descesse além do intelectual. Ou seja, irmãos, ela se torna impermeável
por acúmulo de todas essas coisas e também porque nós queremos entendê-la ela somente de uma forma intelectual e não permitimos que ela desça ao coração. Não permitimos que essa semente desça, meus amados irmãos, a cardia, ao centro das nossas emoções, das nossas vontades. E o detalhe mais assustador, se você me permite, dessa interpretação de Jesus, não é a dureza do solo, é a velocidade com que a semente desaparece. Porque ele usa o termo, e logo as aves vêm e comem a semente. As aves, irmãos, que é o diabo, não espera. A palavra ouvida e não recebida no coração é palavra disponível para ser arrebatada imediatamente. Se ela permaneceu aqui, irmãos, logo o diabo vem e rouba. Nós vivemos uma crise nesse tempo disso. Brevemente, uma vez eu fui fui aconselhar uma irmã na fé, e algo me incomodava, irmãos, é verdade, eu confesso que algo me incomodava, pastor. É quando às vezes nós ministramos a palavra do Senhor, e aí eu chegava em casa, irmãos, abria o WhatsApp, abria o Facebook, estava a irmãzinha da igreja lá postando um texto nada a ver com aquilo que foi ministrado. E eu falava assim para a minha liderança, gente, ou ela tem uma condição sobrenatural, sabe, que ela realmente assim, pegou aquela palavra e ao ponto de já correr para outra, ou então ela ouviu e não fez diferença nenhuma. Certa vez nós estávamos num culto onde o Senhor colocou uma palavra de esperança no nosso coração. E nós ministramos naquele domingo uma palavra de esperança. Irmãos, foi na segunda-feira. Ela teve um problema e ela me ligou. Eu fui até a casa dela e ao chegar na casa dela, uma pessoa completamente sem esperança. Foi a hora. Eu falei, irmã, você prestou atenção na palavra de ontem? Porque pelo que você está me falando, irmãos, não tem aquele dia que parece que é só para nós a palavra? E eu falei assim, foi a palavra que foi ministrada ontem isso. Deus já estava fortalecendo você, dizendo assim, tenha esperança, fica firme, persevere. Aí ela falou, pastor, eu não prestei atenção na palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que se não recebermos se recebermos somente no nosso intelectual e não descer para o nosso coração a palavra do Senhor, meus amados irmãos, o diabo virá. Há algo do qual eu não concordo, irmão. Certa vez, para facilitar um pouco esse tipo de pensamento, da falta de meditação, da falta, de pegarmos essa semente e descermos para o nosso coração, eu vi certa pessoa dizendo, com toda certeza, era autoajuda isso, porque ele falou assim, olha, você não se lembra o que você comeu no ano passado, mas serviu para te fortalecer. Não compare a palavra do Senhor com alimento humano. A palavra do Senhor nunca é algo natural. Ela tem o poder de nos fortalecer. Sabe, quando você ouve isso, você diz assim, pastor, eu estou no melhor momento da sua vida, glória a Deus, mas guarda a palavra no teu coração, irmão, porque você não sabe o dia de amanhã. Pastor, você está falando, não é isso não, faz parte da vida. Por isso guarda a palavra, medita nela. Isso, irmãos, que Jesus fala acerca das aves, significa que existe algo urgente no momento em que a palavra é exposta, seja na pregação ou de outra forma. A maioria dos ouvintes não percebe. A janela de receptividade da palavra é real. E ela é finita. Pastor, o que você quer dizer com isso? De que se você não se atentar, meus amados irmãos, segundo o que o próprio Jesus está nos dizendo aqui, pode ser que você chegue na tua casa hoje, e você não lembre de mais nada, e Satanás levou embora essa palavra, ou aquela que foi ministrada hoje de manhã, ou os da semana passada, ou das semanas anteriores.
A janela da receptividade da palavra é real e ela é finita. Guarde ela no melhor lugar da sua vida, no seu coração. Ainda que talvez hoje você julgue não precisar dela, meus amados irmãos, e nós sabemos que todos precisamos, mas guarde ela. Tem um teólogo que ele observou que o solo do caminho é frequentemente encontrado, irmãos, entre os frequentadores assíduos da igreja. Pessoas que ouviram tanto a palavra que desenvolveram uma espécie de calosidade espiritual. O que é isso, pastor? É uma capacidade, irmãos, de processar a palavra intelectualmente, sem nunca deixar atingir o centro da personalidade, da vontade e do afeto, a cardia. O conhecimento bíblico acumulado, igreja, sem transformação esperado, não é neutralidade, é endurecimento progressivo e constante do coração. Cada palavra ouvida sem resposta real, irmãos, a palavra e a resposta que o Senhor quer que tenhamos, torna o próximo domingo um pouco mais difícil responder, porque é um processo contínuo de congelamento do coração. Qual a tua expectativa para hoje? Nenhuma. Qual a expectativa que você adentrou aqui hoje? Nenhuma. E semana que vem vai ser pior, vai ser nenhuma vezes 2. Na outra, nenhuma vezes 3, porque vai congelando o teu coração. Por isso a pergunta honesta para nós é esta: a palavra tem conseguido entrar? Não apenas ser processada intelectualmente, não apenas avaliada criticamente. Certa vez eu no Facebook, irmãos, e eu juro que eu não sei se foi para mim, mas eu peguei uma pessoa colocando lá, e pode ter sido, está tudo bem. Uma pessoa escreveu assim: nossa, eu não sei por que essas pessoas falam tanto amém durante a pregação. Irmãos, você faz uma exposição gigante, a pessoa presta atenção em quantas vezes você falou amém. Essa é a realidade dos nossos dias. Amém? Vai contando aí. O Jefferson era meu irmão e minha irmã, olha lá. Ai, Jesus. Mas há um segundo tipo de solo, igreja, que em certo sentido é mais trágico, por um lado, porque começa com um entusiasmo genuíno. O segundo solo que Jesus trabalha nessa parábola, irmãos, o solo raso e o espinhoso. O coração que não sustenta aquilo que recebeu. Jesus descreve então, e aqui eu vou juntar para a gente não ficar tanto tempo, ele descreve 2 solos problemáticos que têm em comum uma característica. Qual delas, pastor? Nesses 2 próximos solos, a semente que é lançada germina. Há um começo real, há uma resposta inicial genuína, mas depois a planta morre. Por razões diferentes, mas morre, mas com o mesmo resultado: 0 frutos. 0 frutos. Nasce, mas morre logo e não geram nenhum fruto. O primeiro deles, irmãos, desses 2, é o solo pedregoso. Esse solo produz germinação rápida. A camada fina da terra aquece depressa e a semente brota com aparente vigor, condições aparentemente perfeitas para se crescer. Não rola. Porque quando o calor do sol aumenta, a planta murcha. Por quê? Porque ela não tem raiz. Jesus então diz assim: os da pedra são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria, mas estes não têm raízes, creem por algum tempo e na hora da tentação se afastam. E a palavra grega para tentação e mesa aqui, peirasmos, pode significar tentação moral, pode significar prova, pode significar tribulação e pode significar pressão. Ou seja, o solo raso não resiste quando a vida real pressiona. Começam bem, mas não criam raízes, e então, meu irmão, quando chega a primeira pancada da vida, desistem, abandonam.
largam. Igreja, isso descreve um padrão que todo pastor reconhece: a conversão entusiasmada que não sobrevive à primeira crise séria, a resposta emocional intensa ao evangelho que evapora quando o custo do discipulado se torna concreto, igreja. A fé que floresce num ambiente favorável, festivo e alegre, mas murcha quando esses ambientes mudam. O problema não é que a alegria inicial era falsa, não, é real. O problema, igreja, é que a alegria sem raiz não é fé madura, é germinação sem profundidade, é fé rasa e superficial. O solo espinhoso é diferente e igualmente reconhecível. A semente germina, a planta cresce, mas os espinhos crescem juntos e sufocam a ela. Jesus identifica, igreja, os espinhos como os cuidados, as riquezas e os prazeres desta vida. Note que Jesus não diz que a riqueza, Arthur, olha isso, hoje nós falamos sobre isso lá, hein? Note que Jesus não diz que as riquezas são em si o problema, mas ele diz que os cuidados com as riquezas e os prazeres sufocam a palavra, a semente. A ameaça, igreja, do solo espinhoso não é a oposição declarada ao evangelho. Esse não é o problema. O grande problema, meus amados irmãos, é a competição silenciosa do mundo. A vida vai preenchendo os espaços com preocupações, com ambições, com distrações perfeitamente legítimas. Não estou dizendo que não é legítimas, mas ela compete então com as boas sementes, e a palavra vai sendo progressivamente sufocada, sem que a gente perceba o que de fato está acontecendo. Em grande parte, o inimigo mais perigoso da fé, irmãos, não é a perseguição, porque ela fortalece. Mas em grande parte, o inimigo da nossa fé é a prosperidade que distrai, que nos distrai da presença do Senhor. O espinheiro não mata a planta com um golpe, mas ela rouba devagar a luz, a água, o espaço, até que a planta que parecia saudável já não tem recursos para produzir frutos. Silenciosamente, devagar. As preocupações desse mundo, o amor pelas coisas deste mundo. Mas na aplicação para os dois solos, igreja, aponta na mesma direção. Caminhos diferentes, mas na mesma direção. Para quem tem solo raso, o remédio é a profundidade, é tempo nas escrituras, é perseverança na oração, é permanência na comunidade, quando o entusiasmo inicial se vai, é criar raízes. São 68 anos produzindo, irmãos e irmãs na fé, igreja, 86, 68, inverti, 86 anos, produzindo irmãos e irmãs, que tem permitido ao Senhor conduzir raízes profundas, a criar raízes profundas. A raiz, igreja, não cresce no calor do avivamento emocional, não, mas ela cresce no silêncio consistente do discipulado cotidiano. É no discipulado que as raízes são criadas. Como eu falei no início, eu, pastor, teólogo, grande coisa, né? Mas só para você entender, fui confrontado duramente por Deus na quarta-feira com a palavra da ministração do estudo. Para quem tem solo espinhoso, que é o segundo caso, o remédio, igreja, é identificar os espinhos pelo nome. Qual é, ou o que é, a tua distração?
O que tem roubado a prioridade de Deus na sua vida? Que preocupação específica, que ambição específica, que prazer específico está roubando o espaço que a palavra precisa para produzir fruto? Não há cura genérica, irmãos, para o solo espinhoso. Há apenas a decisão repetida de arrancar o que tem competido com o evangelho em seu coração. Por isso, arranca. Não dá para servir a dois senhores. Se tem algo que tem tirado a presença do Senhor, arranque. Tire. Não, pastor, mas eu sei lidar com essa situação. Cuidado. Porque essas distrações são silenciosas. Elas chegam de mansinho. E quando nós vamos ver, já estamos longe do Senhor. E então, irmãos, ao quarto solo, o único para o qual a parábola não tem crítica, mas ela faz uma observância importante. Ela fala sobre uma abundância de frutos. A boa terra, o coração que retém a palavra de Deus e produz frutos. Esse quarto solo, igreja, recebe a semente e produz frutos 100 vezes mais. Isso me chama atenção porque a descrição é econômica aqui, mas ela é extraordinária. Pra vocês terem uma ideia, na agricultura palestina, irmãos, se você plantasse uma semente e desse 10 vezes aquilo, irmãos, já era maravilhoso. Se desse 30 vezes mais, irmãos, era excelente. Agora 100 vezes era milagre. Jesus não está descrevendo, irmãos, a produtividade da agrícola aqui natural do homem, mas ele está descrevendo o que acontece quando a palavra de Deus encontra o solo adequado. Fruto que excede qualquer expectativa humana razoável. Quando a palavra de Deus encontra um solo produtivo, irmãos, perfeito para ser, receber daquela semente, irmãos, grande é a transformação que ocorre em nossas vidas. Jesus, no versículo 15, ele vai falar assim: os da boa terra são os que tendo ouvido a palavra com coração bom e reto, atenção, com coração bom e reto, a retém e produzem fruto com perseverança. Irmãos, são 3 elementos que compõem o retrato da boa terra. Guarda aí, coração bom e reto, retenção da palavra e perseverança. Nenhum desses 3 casos, nenhum desses 3 elementos é alcançado de forma passiva. Não é um acidente. Não é coisa, que você está andando, fiquei persistente. Não é algo, que você está de repente andando, irmãos, vira assim, do nada, ai, meu coração ficou bom e reto. Mas é algo, meu irmão, que é intencional. Permita-me caminhar para o final, falando desses 3 elementos em que Jesus diz aqui. Coração bom e reto. É de uma expressão, irmãos, que era uma expressão grega usada para descrever o cidadão ideal, aquele com integridade de caráter. Mas Lucas usa essa palavra, ou essa frase, melhor dizendo, em um contexto claramente espiritual, não como coração que já está pronto, porque o ser humano não pode produzir um coração bom. Pelo contrário, se não é o Senhor, meu irmão, se não é Deus na nossa vida, nós não podemos ter um coração bom se não for o Senhor. Por isso, não é sobre um coração que já está pronto, mas é sobre um coração que está disponível a receber a sua semente. Você está com seu coração disponível hoje para receber algo da parte do Senhor? A boa semente dele no seu coração? É um coração, irmão, que está disponível, que não tem agenda própria a defender, que recebe a palavra sem o filtro da autojustificação. Esse é o coração bom, que está disponível, Senhor. Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso hoje, Pai, de um toque do Senhor aqui.
não porque eu mereço, não porque eu seja bom, não porque eu tenha, sabe, formação, não, Pai, olha meu coração aqui, ó. A segunda palavra que Jesus usa, meu irmão, ele fala e chama atenção sobre reter, que significa segurar firmemente, não deixar escorregar. É palavra de ação, é palavra de esforço, é palavra de resistência contra as forças que tentam roubar aquilo que foi recebido. Reter é você pegar aquela semente e falar assim: vem cá, ô passarinho, você vai ver o tapa que eu vou te dar. Que o Ibama não me ouça, amém? Mas é falar daqui: vem, Satanás, que a palavra está guardada aqui no meu coração. Reter, meus amados irmãos, é dizer assim: Senhor, eu creio, eu amo, e eu tenho prazer na Tua palavra, mais do que qualquer outra coisa, mais, irmãos e irmãs, do que Shakira, mais, irmãos e irmãs, do que clube de futebol. Eu amo mais a palavra do meu Deus, e eu retenho ela com força. Aquilo que depender de mim, aquilo que me compete, aquilo que o Senhor tem me dado graça, irmãos, então desta forma, trabalharei para que não se perca essa palavra. E por fim, perseverança, que é a virtude da resistência sob pressão, da permanência quando tudo convida ao abandono, mas nós é chato, nós não desiste, é ou não é, povo metodista? Nós vamos permanecer, porque sabemos em quem temos crido. Percebe, irmãos, que o solo fértil é uma resposta para os outros 3 solos. Se você tem problema, sabe, de algo superficial, você não consegue, sabe, viver algo mais profundo, disponha do teu coração. Coloque ele à disposição do Senhor. Retenha a palavra do Senhor no seu coração. Medite nela e persevere, independentemente da luta do mundo contra você. O mais curioso é pensarmos que a boa terra, igreja, não é descrita como solo que nunca teve pedra ou espinhos, mas um solo que foi preparado, que passou pelo processo de remoção daquilo que impedia receber a boa semente. Isso significa que os solos anteriores não são sentenças irreversíveis. Por isso, em nome de Jesus, talvez você entrou, sabe, nas 3 primeiras condições do solo, seu coração está de alguma dessas formas, como, sabe, aqui foi exposto. A boa palavra de ânimo, irmãos, é que não é irreversível, o Senhor pode reverter. Mas pode ser que seja um diagnóstico para você. Não é irreversível diante de Cristo, são apenas diagnósticos, porque você é tão importante que o Senhor está expondo o teu coração para dizer assim: ei, há reversão. Senhor, eu ando sem raiz. Senhor, eu venho na igreja uma vez por ano. Senhor, eu só tenho coragem de ir na Santa Ceia, irmãos, e aqui eu não estou lhe acusando, eu estou trazendo esse diagnóstico a você. A reversão diante de Cristo, a reversão da situação do teu coração, irmãos, para que desses solos infrutíferos seja gerado um solo frutífero, abundante, cheio de graça e do Espírito Santo. As pedras podem ser removidas, os espinhos podem ser arrancados. A pergunta não é que tipo de solo você é agora, mas eu mudei. É o que você vai fazer agora com esse diagnóstico. Não é apontar para o seu irmão do lado. Não é apontar para o seu marido que está aí, né? Olha, tá vendo? É para você. É um diagnóstico pessoal seu. Para finalizarmos, ao pregar em Nova York, Tim Keller ele faz um apontamento
que a cultura contemporânea produz uma epidemia de solo espinhoso, não por má vontade, igreja, mas por sobrecarga ao qual nós somos expostos. Não todos, e talvez eu peça a Deus que não seja ninguém, mas você já está aqui com a sua cabeça, olha, o que vai ser amanhã? Amanhã eu tenho que resolver isso. Ou quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer para comer? Olha, o que vai ter? Eu vou assistir o Fantástico. É uma sobrecarga. As redes sociais, a cultura de produtividade, a ansiedade econômica, o entretenimento, irmãos, onipotente. Pastor, o que é isso, irmãos? Você está toda hora dando uma olhadinha no celular. Toda hora, irmão. Todos são espinhos que a maioria das pessoas nunca conscientemente escolheram plantar, eu entendo, mas que cresceram enquanto a atenção estava justamente em outro lugar. Ou seja, irmão, vacilou aqui, perdeu o foco, começa a crescer aquilo que não é de Deus, a te afastar da presença do Senhor. O que se pede a nós não é que nos tornemos bom por esforço próprio, é que se apresente ao jardineiro com honestidade sobre o estado do seu coração. Como está o seu coração hoje? Como está o solo hoje? Termina, igreja, dizendo que a produção de fruto com perseverança é a prova de boa terra. Não a intensidade emocional da germinação, não a velocidade do crescimento inicial, mas o fruto que permanece depois que o entusiasmo passou. Depois que a crise pressionou, depois que os espinhos tentaram sufocar. É esse fruto que é a evidência de que a semente chegou ao lugar certo e foi retida pelo coração que decidiu não a deixar escapar. Por isso, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, você pode ter entrado aqui com seu coração apreensivo, duro, magoado, chateado, seja qual for a situação. Jesus, o bom jardineiro, lhe convida hoje a abrir o seu coração, a você derramar o teu coração diante dele e dizer: Pai, talvez eu esteja numa dessas 4 condições e quisera Deus que a 4ª seja a de todos, mas se não for, o bom jardineiro está presente, com a boa semente pronta a jogar. E essa boa semente não é jogada apenas para alguns poucos escolhidos, igreja, não. Como ele mesmo diz, se joga, porque ele sabe que se encontrar uma terra fértil, um coração disposto, grande será a obra do Senhor, grande será o fruto do Senhor na minha vida e na sua vida. Deus não reserva a sua palavra apenas para os que demonstram merecimento prévio, mas que lança sobre o caminho batido, sobre as pedras, sobre os espinheiros, sobre a boa terra, porque a semente é boa demais para ser guardada, e o semeador é generoso demais para calcular. Em Deus não há desperdício, Ele tem a boa semente, e Ele é generoso em semear em nossos corações. E mesa, que nos próximos 86 anos, ou até que Ele volte, Ele encontre em nós corações dispostos a continuar recebendo a boa semente. Amém? Amém? Que Ele encontre em mim, mas encontre em ti também, um coração preparado para continuar recebendo a boa semente. Mas se porventura este solo de alguma forma se encontrar nas 3 primeiras condições, creia, o bom jardineiro está aqui nesta noite para tocar no seu coração e transformar o seu coração em nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia. Amém? Foram só 2, gente?
Nós queremos orar. Feche seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração, irmãos. Se você recebeu essa palavra, se você entendeu essa palavra hoje, não importa, sabe, o que o seu irmão vai pensar ou vai dizer, é você e o Pai agora. Eu quero desafiar você a colocar o seu coração diante de Deus e falar: Pai, eu me encontro nesta condição, mas eu creio que o bom jardineiro está com sementes boas presentes neste lugar. Tem sido até agora e Ele não deixará faltar. Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pela Tua palavra. E no desafio, Pai amado, de mais 86 anos, Senhor, ou até que o Senhor volte, Pai. Que essa igreja, Pai amado, está firmada, fundada, Senhor, alicerçada, Deus, em Cristo Jesus e na Sua palavra, Pai. Por isso ela não é algo ocasional para nós, ó Pai. Ela não é algo, Senhor, sabe, que nós não valorizamos, pelo contrário. Essa igreja chegou aos 86 anos, Senhor, e eu tenho plena convicção, Pai, enfrentando crises, enfrentando situações, problemas, Pai, das mais variadas, ó Pai, que possam ocorrer na vida comunitária. Eu sei, Pai, é verdade, mas ela está de pé porque ela jamais abandonou, Senhor. Ela foi fiel para contigo e andou, Senhor, na Tua palavra, retendo, Senhor, a Tua palavra, colocando o coração disponível ao Senhor, e aqui estamos nós, Senhor, celebrando para a glória do Teu santo nome, Senhor. Mas eu quero também orar agora, Pai amado, individualmente, a cada um de nós hoje, Senhor. Pai, visita-nos agora, e traga, Senhor, Pai amado, o Teu diagnóstico sobre nós. Sabemos, ó Pai amado, como tem sido um tempo difícil e cruel, de enfrentamento, Pai, de distrações, ó Pai. A palavra muitas vezes é roubada, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, que diante dessa palavra, Senhor, tomamos agora um posicionamento, Senhor, para perseverarmos, retermos a palavra, Senhor, e colocarmos nosso coração disponível ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o meu irmão e minha irmã, que nessa noite talvez, Senhor, Pai amado, entrou aqui sem entender o seu propósito, o sentido de estar aqui, Pai, foi só mais um domingo. Visita ela nessa noite, visita ele nesta noite de uma forma poderosa, Pai. Gera, Senhor, Pai amado, hoje uma transformação, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Pai amado, é o que tem nos conduzido, ela tem sido, Pai amado, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tu tens sido, Pai amado, a nossa pedra angular, naquela qual, Pai amado, nós estamos alicerçados. Não queremos andar por nós mesmos, não queremos andar, ó Espírito Santo de Deus, em nossas vontades. Queremos deixar tudo aqui hoje, Senhor, para dizer: Pai, nosso coração está disponível. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, nesta noite. Vem, Santo Espírito, hoje tocar de uma forma diferente, Senhor. Vem, Espírito Santo, regar, ó Pai amado, esse solo, Pai, que está sedento por Ti. Venha, Senhor, gerar as raízes profundas em Ti, Pai. Oh, aleluia. Venha nos firmar, ó Pai amado. E que cada um, Senhor, Pai amado, possa experimentar da Tua graça, do Teu favor, que não é lógica humana, Senhor, mas em nome de Jesus, que através dessa palavra, Senhor, fruto tremendo, abundante, Senhor, de 1%, venha sobre a nossa vida, Senhor. Oh Deus, eu creio, Pai amado, que o irmão, a irmã, Pai, que tem problemas, ó Pai, com pecado nesta noite, colocando o seu coração diante de Ti, Senhor. Ah, Pai amado, ainda esta semana, Senhor, ainda no processo, Senhor, Pai amado, este mês, Senhor, não reconhecerão, a sua família será restaurada, Pai amado, a sua vida será completamente restaurada. Aqueles que estão em vícios, Senhor, aqueles que estão, Pai amado, presos, algemados ainda pelo pecado, Pai, em nome de Jesus, essa semente é poderosa, Senhor, para gerar fruto abundante, Deus, de transformação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que pelos próximos 86 anos de vida, que pelos próximos, ó Pai amado, ou até que o Senhor volte,
nos encontremos, ó Pai amado, firmados em Ti, pedra angular. E que a Tua palavra, Senhor, seja um anseio pelas nossas vidas, que estejamos sempre ansiando por ela, e mais, e mais, e mais, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus.